pessoa que o Senhor tem usado para prover para esta obra. Glória a Deus. Não só financeiramente, mas com amor, com intercessão, com oração. Que o Senhor possa estar recompensando e abençoando. Pai, a Ti, Senhor, entregamos os nossos louvores, a nossa adoração. A Ti também, Senhor, consagramos as nossas ofertas nessa noite, Pai Santo. Pedimos que o Senhor queira receber como cheiro santo, suave em tuas narinas, Senhor, para a glória do Teu nome, para a manutenção, Senhor, da Tua casa de oração, Senhor. Nós Te entregamos nessa noite. E na ocasião, Senhor Deus amado, nós também pedimos a Tua bênção conosco. Pedimos, Senhor Deus, a Tua bênção para o trabalho das nossas mãos. Pedimos, ó Pai amado, a Tua bênção para cada pessoa, Pai, que o Senhor tem usado para contribuir, Senhor amado, com esta obra, tanto financeiramente, como também, Senhor, com amor, com intercessão, com oração, Pai querido. Nós Te damos graças, Senhor, por cada pessoa que o Senhor tem usado para estar conosco, Pai, para ser nossos aliados, ó Pai, nesta missão, neste trabalho, para a Tua honra e glória, Pai. Pedimos a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Estenda a mão para cá. Em nome de Jesus, Pai, Te damos graças pela vida do Teu servo Mateus, ó Pai, nosso professor, que vai trazer a Tua santa palavra essa noite. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha usar ele como sempre o Senhor tem usado. Pedimos que o Senhor Deus, por Tua bondade e graça, abre nossos corações para recebermos a Tua santa palavra, Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Pai, venha falar aos nossos corações através do Teu Filho, para a Tua honra e glória. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. As palmas vamos ao Senhor. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos continuar com a nossa série de exposições que está sendo feita aqui nos Evangelhos. Nós vamos continuar onde nós paramos. Nós paramos na última sexta-feira, porque no domingo nós tivemos a celebração da ceia do Senhor. Por conta disso, nós tivemos que fazer uma pequena interrupção nessa exposição de séries para fazermos uma mensagem que fosse voltada para o contexto para a ocasião da ceia. Mas agora nós voltamos, né, com a nossa rotina de pregação, normalmente em série. Nós vamos continuar de onde nós paramos, no capítulo de número 12 do Evangelho de Mateus. Glória a Jesus, aleluia. Mateus capítulo de número 12, versículo 15 até o versículo 21. Mateus capítulo 12, versículo 15 a 21, diz o seguinte: Jesus, sabendo isso, retirou-se dali, e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Eis aqui o meu servo, que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome
os gentios esperarão. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura. Bom, continuando, o que acontece, Mateus vai narrar o que acontece depois, que nós vimos na última sexta-feira. Nós vimos os versículos 1 a 14, porque Jesus ele tem ali um certo. Os fariseus confrontam Jesus por conta do contexto que eles estavam andando pelas searas, pelos campos, pelos campos plantados com seus discípulos em um dia de sábado. E os discípulos, tendo fome, pegaram das espigas que cresciam nessas searas e comeram. E aí os fariseus, vendo isso, foram chamar a atenção de Jesus por conta disso, Os discípulos dele estavam fazendo alguma coisa que não deveriam estar fazendo no dia de sábado, levando em consideração o quão o sábado era considerado um dia sagrado dentro do judaísmo pela lei de Moisés. E ali nós vemos Jesus ensinando que muito mais vale a pessoa ser misericordiosa, compassiva e fazer o bem, do que simplesmente se apegar a um sacrifício contínuo. Mais à frente, quando ele é questionado pelos fariseus, quando ele entra em uma das sinagogas, se era lícito realizar uma cura no sábado, porque tinha um homem com uma mão mirrada juntamente com eles na sinagoga, Jesus vai dizer que por consequência lícito fazer o bem nos sábados. A gente vê isso no versículo de número 12, do capítulo que nós estamos lendo. Então Jesus ele tem esse primeiro momento aí de confronto com os fariseus acerca do sábado. E esse relato que Mateus fez, ele termina no verso 14, dizendo que os fariseus, tendo saído, saíram da sinagoga, eles começaram ali a arquitetar uma forma de matar Jesus. Então ele agora vai narrar no texto que nós acabamos de ler o que acontece em seguida, após isso. Ele já começa dizendo no verso 15, Jesus, sabendo isso o quê? Sabendo então que eles tinham um intento para matá-lo, para atentarem contra a vida dele. Então, sabendo isso, retirou-se dali. Então Jesus sabia que os fariseus estavam conspirando contra ele. Ele estava ciente do que eles estavam planejando e como poderiam de alguma forma tocar nele ou destruí-lo, porque ele os havia envergonhado publicamente. Para eles havia sido um confronto e, de uma certa forma, uma humilhação. Alguém confrontá-los daquela forma, sendo que eles eram considerados em mais alto grau da religião judaica naquele contexto. Acima deles, eles consideravam só os sacerdotes, e mesmo os sumos sacerdotes. Então, para eles, era um contexto de estarem envergonhados publicamente com as respostas que Jesus havia dado em desafio à autoridade que eles tinham, por conta da posição que eles ocupavam. Então, Jesus ele sai e se retira dali. Nós vemos isso no verso número 15. Mateus não indica necessariamente se ele se retirou da sinagoga, mas muito provavelmente ele deve ter se retirado da região onde ele estava. Ele não diz aqui se ele saiu especificamente do espaço da sinagoga, porque eles estavam planejando matá-lo, ou se ele realmente saiu daquela cidade onde ele estava e daquelas regiões por conta desse intento. E Jesus, olhando mais à frente, no texto, no versículo de número 15, diz que acompanharam grandes multidões que ele curou a todas. Onde Jesus ia, muitos o seguiam. A gente está acompanhando isso desde o versículo de número 4, do capítulo de número 4, da leitura do Evangelho de Mateus. Nós vamos vendo que aonde Jesus vai, ele sempre está acompanhado de muitas pessoas. Ele está sempre acompanhado, rodeado de muitas multidões, pessoas que o cercam de todos os lados. Esse relato que nós estamos lendo, ele também aparece no livro de Marcos, no capítulo número 3, versículos 7 a 12. Marcos registra de onde vinham todas essas multidões, de onde essas pessoas vinham para se encontrar com Jesus. Eles vinham da Galileia, que é no norte de Israel, da Judéia, que já é no sul de Israel, da cidade de Jerusalém, na região da Idumeia, que é um pouco mais a sul ali da região do sul, que é a Judéia, além do próprio Rio Jordão, bem como na costa mediterrânea, nas cidades de Tiro e Sidom, a noroeste. Isso está registrado lá em Marcos, capítulo 13, versículo 7
As pessoas vinham dessas regiões para poder se encontrar com Jesus nesse episódio que nós estamos vendo aqui em Mateus capítulo 12. Obviamente, antes de mais nada, isso significa que essas pessoas que vinham seguindo, elas vinham num raio de pelo menos 160 quilômetros, mais ou menos. Era muita gente que vinha de uma região muito grande, muito abrangente para poder ver Jesus. A gente sabe que a grande maioria das pessoas vinham porque estava atraída pelos poderes miraculosos que Jesus tinha e porque achavam, inclusive, que ele era o Messias. Tinha pessoas que tinham essa perspectiva sobre Jesus Cristo, embora ele nunca tivesse dito abertamente até então que ele era o Messias. Ele pode ter dito de uma forma mais contida, igual ele falou para João, por exemplo. Para João Batista, quando ele mandou seus discípulos irem questioná-lo. Ele não falou diretamente, abertamente, mas muitas pessoas já tinham essa perspectiva sobre Jesus ser o Messias. Enquanto o seguiam, Jesus continuava a usar os seus poderes e a curar todas aqueles que chegavam até ele, como a gente vê no final do versículo de número 15. Enquanto Jesus ia realizando essas curas, as multidões especulavam ali sobre a sua identidade messiânica, obviamente. E a gente vai ver em alguns momentos da Escritura que Jesus inclusive vai pedir segredo. Lá no livro de Marcos mesmo, nós ainda vamos chegar lá após finalizarmos no Evangelho de Marcos. A gente vê que muitas vezes, quando os demônios se manifestavam, onde Jesus se encontrava, eles se manifestavam e identificavam Jesus como Filho de Deus. Chamavam Jesus Filho de Deus. E Jesus mandava que eles se calassem, que eles não fizessem nenhum alarde de nenhuma forma e os expulsavam. Então a gente vê que Jesus avisou para que algumas vezes a gente vai ver Jesus pedindo um segredo, igual a gente viu em algumas exposições mais atrás acerca de alguns eventos relacionados à sua pessoa, como algumas curas que ele realizou, ou sobre a sua própria identidade como Messias. Talvez porque ele desejava que esse fato não fosse conhecido por muita gente até que o seu tempo chegasse, como a gente vai ver registrado lá em João capítulo 7, verso 6, que chegasse o tempo do Senhor Jesus Cristo. E Mateus, em seguida, ele conta aos leitores que a proteção da sua identidade era para o cumprimento de algo que estava relacionado com o Messias, que a gente vai encontrar no livro de Isaías, no capítulo número 42. Aqui, na leitura que nós fizemos, vamos ler novamente, diz o seguinte, verso 16: E recomendava-lhes rigorosamente que não o descobrissem. Jesus pede às multidões que o seguiam que elas não espalhassem, que elas não contassem, que elas não propagassem sobre a sua identidade messiânica, ou muito provavelmente sobre as coisas que ele realizava. E aí Mateus vai dizer no verso 17, para que, ou seja, ele está atrelando o fato de Jesus pedir segredo a alguma outra coisa que ele vai dizer logo em seguida, quando ele usa para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, versículo 18, eis aqui o meu servo, que escolhi, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. O texto vai continuar aqui, até o versículo 21, porque essa profecia está registrada lá em Isaías, capítulo número 42, vai do verso 1 até o verso número 4. Nós identificamos aqui algumas diferenças mínimas, muito mínimas, na forma como ele escreve essa versão aqui. Existem algumas diferenças notáveis entre a forma como Mateus vai escrever esse trecho da profecia de Isaías e a forma como está inclusive escrita no próprio livro do profeta Isaías. A primeira é que Mateus descreve o servo como meu amado, está aí no verso de número 18. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado. No texto de Isaías nós não encontramos essa expressão, nós não encontramos essa palavra. Enquanto Isaías descreve como meu escolhido, está escrito lá, o meu escolhido, aqui Mateus ele usa esse termo. A segunda alteração que nós percebemos aqui que Mateus fez, não uma alteração, a forma como ele descreve, ele não está alterando nada, ele está só fazendo uma descrição para se referir à pessoa de Cristo com essa passagem. A segunda coisa que ele faz
ele altera o pretérito de Isaías na terceira linha, né? Porei sobre ele o meu espírito. Enquanto lá em Isaías está escrito, e pus sobre ele o meu espírito, é que ele diz, e porei sobre ele o meu espírito. Aí tem no versículo de número 18. A terceira diferença interpreta a descrição de Isaías com relação a nações e terras distantes. A gente vê aqui no final do verso 21. Final do verso 21, é isso mesmo. E no seu nome os gentios esperarão. Se a gente for até lá, até o livro do profeta Isaías, a gente vê que está um pouco diferente realmente. Vou até fazer a leitura para nós podermos acompanhar juntos. Isaías 42, que diz o seguinte. No versículo de número 4: não faltará nem será quebrantado até que ponha na terra justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Ou seja, está falando aqui de terras distantes, as ilhas aguardarão a sua lei. E voltando aqui para o texto de Mateus, ele dizia, e no seu nome os gentios esperarão. É a quarta diferença. Nós não vemos Mateus usando aqui o termo terras distantes ou ilhas, ele usa o termo gentios para falar que eram os povos que estavam além de Israel, os povos que não eram parte do povo de Israel. Os gentios, eles são esse povo. Nós somos, por exemplo, gentios, nós não somos israelitas, nós não somos consanguíneos deles. Então essas são algumas das diferenças que nós vemos, né? E essa foi uma escolha interessante que Mateus fez nessa descrição, que tinha o propósito de escrever essa narrativa do Evangelho para mostrar como Jesus ele era aguardado, né? O aguardado Messias, o judeu. Mais uma vez a gente está vendo que Mateus ele tem um foco visando que ele está escrevendo para o povo judeu. O público-alvo, quando ele escreveu esse Evangelho, é o povo judeu. Justamente para mostrar que a pessoa sobre quem ele está escrevendo, que é Jesus, é o Messias que eles tanto aguardavam. Essa é a intenção de Mateus quando ele escreve esse Evangelho. Cada autor dos Evangelhos ele tem uma intenção quando ele escreve. Exemplo de João, que teve a intenção de combater as heresias que já estavam sendo difundidas naquele tempo acerca da pessoa de Cristo, que envolvia o gnosticismo e outras mais. Né? E a intenção de Mateus, com a sua versão do Evangelho, é escrever para o povo judeu, para que o povo judeu visse que esse, sobre quem ele está escrevendo, é o Messias, que é Jesus Cristo. Então a gente vê que a ideia dele era justamente pegar, ele não fez alterações com a palavra de Deus no Antigo Testamento para encaixar aqui, não. A gente vai ver que a ideia dele é fazer justamente o encaixe com tudo aquilo que já foi descrito sobre Jesus até aqui, como por exemplo, o termo meu amado, que não aparece no termo na escritura original de Isaías, mas aparece aqui, porque vai se encaixar perfeitamente com aquilo que Deus disse acerca de Jesus no dia do seu batismo, no dia em que ele foi batizado. Esse é o meu filho amado, que também continua se dizendo, em quem a minha alma se compraz. Foi exatamente isso que Deus disse sobre Cristo no dia do batismo. E essa mesma frase também a gente vai ver um pouco dela na ocasião da transfiguração, né, do monte. Deus diz que Jesus é o seu filho amado, por isso que Mateus encaixa o termo amado aqui dentro desse texto de Isaías 42 por conta disso, porque ele é o filho amado de Deus, mostrando a intrínseca relação que há entre Cristo e Deus, né? O Pai e o Filho, Deus Pai e Deus Filho. Também asseverando aquilo que já havia sido dito antes pelo próprio Deus, em quem a minha alma se compraz, ainda no verso 18, mostrando que Cristo é aquele, rapaz aí, que Cristo é aquele em quem Deus tem todo o seu prazer, né? Também está escrito lá em Isaías, é uma forma de mostrar e reafirmar mais uma vez que Deus ele tem prazer na pessoa de Jesus Cristo. E por que isso? Porque reafirmar e trazer mais uma vez a ideia de que Cristo é o amado de Deus. Porque se nós pegarmos essa profecia do capítulo de número 42 de Isaías,
ela simplesmente é uma continuação do que já estava sendo dito por Deus sobre o povo de Israel desde o capítulo de número 41. É uma continuação, ele entra no capítulo de número 42 falando sobre uma coisa que estava falando antes. E a gente vai ver que no capítulo de número 41, Deus não tinha esse agrado com relação a ninguém no meio do povo. Então, quando ele fala sobre o seu escolhido, o seu servo escolhido, que é Jesus Cristo, que o Mateus está apresentando aqui, que é da alma dele, sente prazer nessa pessoa, justamente porque Jesus Cristo é essa pessoa que nenhum deles conseguiu ser. Que nenhum deles era, que nenhum deles foi, nem no tempo de Isaías e nem nesse presente tempo que o Mateus está narrando aqui. Que só Jesus Cristo é esse que pode trazer agrado a Deus. Só Jesus Cristo trouxe realmente o agrado que nós nunca seríamos capazes de trazer na nossa humanidade, na nossa fraqueza, na nossa queda, não? E aí, o Senhor descreve o Messias como meu servo, né? Ele está em Isaías 42:1 e reafirmado aqui por Mateus no verso 18. Jesus veio então como servo. Mais uma vez nós vamos ver isso em vários momentos do Novo Testamento, como nós vimos até inclusive Paulo falando aos Filipenses, que ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele tomou a forma de servo. Ele veio como um servo de Deus. E a palavra servo no contexto bíblico, se nós pegarmos a palavra original, não é somente um servo como um empregado, né, um assalariado, servo escravo mesmo. Ele veio como um escravo de Deus. Cristo veio como alguém que era escravo de Deus, alguém que servia a um senhor e a um senhorio. E ele veio servindo à vontade de seu Pai em obediência perfeita, plena, total. Por isso que nós vamos ver que Cristo ele é aquele em que Deus tem todo o seu prazer, porque ele foi o servo perfeito, obedeceu a Deus plenamente, de forma completa e sem nenhuma imperfeição. Nós vimos também que ele veio servindo a Deus e combinou também ele servir as outras pessoas, como a gente viu já nesse texto. As pessoas vinham até ele por conta da sua fama, vinham interessados nos seus feitos miraculosos, né, nos poderes e na autoridade que ele tinha. Ele atendia essas pessoas. Nós vemos que Cristo também serviu muitas pessoas. A gente vê o ápice desse ato de Jesus de servir quando ele lava os pés dos seus discípulos em uma forma de ensiná-los. Da mesma forma como ele estava fazendo, eles deveriam repetir a mesma coisa, servir uns aos outros. Então nós vemos esse caráter de servo de Jesus Cristo nessa ocasião, mostrando mais uma vez, né, como Mateus está relatando muitas coisas acerca de Cristo. Então a gente vai vendo que tudo que vai sendo dito sobre Jesus nessa narrativa do Evangelho, nessa versão do Evangelho que é a que Mateus escreveu, a gente vai vendo tudo se encaixando realmente com coisas que estavam profetizadas no Antigo Testamento, nos profetas, nos Salmos, na lei de Moisés, sobre o Messias, e tudo isso vai se encaixando com a pessoa de Jesus Cristo. Em Isaías, Jesus é chamado de meu escolhido, também lá em Isaías 42, versículo 1, que é essa profecia da qual nós estamos tratando aqui. Na Septuaginta, né, que é a transliteração do grego, do aramaico, no qual foi escrito o Antigo Testamento, para o grego, que foi a língua usada para escrever o Novo Testamento, a palavra usada é ekletos, que significa escolhido ou eleito, de uma certa forma. Então é uma forma de dizer que Jesus era o escolhido de Deus. A gente vai ver Pedro, na verdade Paulo, falando com os atenienses lá em Atos 17, que Deus haveria de julgar o mundo por meio do varão que escolheu, por meio daquele que ele havia determinado, por meio daquele que ele havia escolhido. Então nós vemos que Jesus é um servo escolhido de Deus, é aquele quem Deus havia escolhido para essa missão, designado para essa missão. A próxima linha da profecia de Isaías diz: eu coloquei sobre ele o meu espírito, eu pus sobre ele o meu espírito. A gente vê isso ainda no versículo de número 1 da profecia de Isaías, no capítulo de número 42. É interessante notar que essa profecia de Isaías indica essa declaração no tempo verbal passado. Eu pus sobre ele o meu espírito, revelando de uma forma a entender que isso já havia acontecido.
e é comum no Antigo Testamento que uma profecia ou algo que iria ocorrer no futuro, ela seja declarada em tempo verbal passado, visando enfatizar a confirmação de algo que Deus havia dito. Então, quando Deus disse através de Isaías, eu pus sobre ele o meu espírito, é justamente isso, um caráter de confirmação daquilo que Deus estava dizendo. Então, mais uma vez, voltando inclusive para aquilo que nós vimos narrado antes, no capítulo de número 3, desse evangelho que nós estamos acompanhando, quando Jesus Cristo é batizado. Lá Deus também diz essas mesmas palavras: esse é o meu filho amado em quem tenho meu prazer, e ali é descrito também que o Espírito Santo vem sobre Jesus Cristo em forma corpórea, como uma pomba. Só porque nós sabemos que Jesus Cristo sempre foi cheio do Espírito Santo desde sempre. Jesus é Deus, Ele é parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas nessa condição que nós vemos Jesus Cristo na sua humanidade, como servo de Deus, nós vemos o Filho de Deus ser cheio do Espírito Santo, cumprindo essa promessa. Nós vemos aí que Deus ele põe as coisas no tempo passado para confirmação das coisas futuras, e nós vemos elas acontecendo. Mateus está dizendo, isso que vocês ouviram lá do profeta Isaías há muito tempo, está se cumprindo exatamente nesse tempo, está se cumprindo agora. E para nós que lemos, nós podemos ler com esses olhos, já se cumpriu essa profecia, já se cumpriu esse tempo. Então, nós olhando para esse texto, nós acabamos de ver, nós podemos também, ainda falta algumas partes para nós analisarmos, como por exemplo, não contenderá, nem clamará, verso 19 do capítulo 12. Nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Lembrando o motivo pelo qual Mateus está trazendo essa profecia. Jesus ele recomendava às multidões que o seguiam que não descobrissem, que não fizessem nenhum alarde, que não espalhassem de nenhuma forma. Ele vai dizer que é para que se cumprisse o que Isaías disse. O que foi que Isaías disse acerca do Messias? Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. É uma forma de dizer que o Messias seria alguém que não faria aquilo que os fariseus faziam, que era tocar a trombeta diante de si. Jesus até mencionou isso no Sermão da Montanha. Ele era alguém que faria a sua missão, mas ele não faria isso trazendo para si os holofotes com esse propósito. Então, continuando o contexto, ele diz, não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega até que faça triunfar o juízo. É uma forma de dizer que essa profecia de Isaías, que ele não esmagaria a cana quebrada, ou seja, ele não terminaria de destruir algo que já está numa condição ruim. Mas ele vai colocar um porém, que ele diz, até que faça triunfar o juízo. Jesus ele não vai tornar uma condição de alguém pior do que ela já está, mas enquanto não chega o juízo, que é o momento em que ele definitivamente vai trazer juízo sobre tudo, sobre todos, sobre cada obra, isso não acontece. Mas quando esse dia chegar, aí sim, a cana que já for quebrada vai terminar de ser esmagada, o pavio que só tem a fumacinha, ele vai terminar de assoprar, porque ele está dizendo, até um determinado momento em que ele fará triunfar o juízo. É sobre isso que ele está dizendo. As pessoas usam essa passagem de uma forma consoladora. Não esmagará a cana quebrada, não apagará o pavio que fumega. De fato, Jesus Cristo é essa pessoa. Ele não veio para tornar a nossa condição, que espiritualmente que era ruim, pior ainda. Esse não é o trabalho de Jesus. É tornar a condição espiritual de alguém que já é ruim, pior ainda. Mas até o momento em que ele não traz o juízo naquele grande dia. Ele não fará isso. E aí continua no verso 21 dizendo, e no seu nome os gentios esperarão. Bom, nós sabemos que a partir do momento em que Cristo morreu, ressuscitou, e ele comissionou seus discípulos para levar o Evangelho não ficou mais contido só ali em Israel e em Jerusalém. Foi agora para as outras fronteiras, foi para outros locais de todo o mundo. Inclusive nós estamos aqui 2000 anos depois, reunidos no nome dele, no nome de Jesus Cristo, por causa disso. Porque o Evangelho saiu das fronteiras de Jerusalém e de Israel e foi por todo o mundo. Então é isso que ele diz, no seu nome os gentios esperarão. Justamente por isso, porque os gentios foi o povo que, assim como o judeu aguardava pelo Messias, os gentios também esperavam.
Porque espiritualmente os gentios estavam tão mortos quanto os que eram judeus, espiritualmente. Então todos no final aguardavam, né? As ilhas distantes, ou seja, até os povos mais distantes da nação de Israel aguardavam pela salvação que viria por meio do ministério de Jesus Cristo, o Messias. Olhando para essa passagem, nós vemos aqui Mateus dedicando um tempo, um momento em que ele está descrevendo um acontecimento desde o início do capítulo 12, e ele pega esse trecho aqui justamente só para falar sobre isso, só para falar sobre o Messias, só para falar sobre Jesus Cristo, o Messias, a pessoa sobre quem ele está abordando aqui na intenção de fazer os judeus, ao lerem esse evangelho, despertarem e verem esse aqui de fato é Messias. E assim como nós já lembramos em outras ocasiões aqui, porque esse não é o primeiro momento dentro do Evangelho de Mateus, que nós vemos Jesus Cristo sendo identificado como tal, como o Messias, como aguardado dos judeus, inclusive agora também como aguardado dos povos, né? Desejado das nações, como também nós lemos lá no livro de Cantares, desejado das nações, e os gentios esperarão o seu nome, ou seja, todos os povos aguardavam a salvação que viria por meio de Jesus Cristo. Todos os povos aguardavam. Então Jesus Cristo não era somente o Messias de Israel no final das contas, ele era o Messias do mundo. Ele é o nosso Messias. Ele é o nosso aguardado, ele é o nosso esperado, ele também é o nosso amado. Todo mundo aguardava a salvação de Jesus Cristo, porque, como a Bíblia vai dizer, todos pecaram, destituídos estavam na glória de Deus. Não era somente o povo de Israel. Ao povo de Israel havia sido apenas revelado essa pessoa, essa figura que seria o Messias, mas todo mundo precisa e aguarda a salvação em Cristo Jesus, né? Inclusive nos tempos de hoje a salvação ainda é gratuitamente oferecida, ainda tem muitos, como nós vemos que ainda no nosso contexto atual existem nações, povos, onde é proibido sequer mencionar o nome de Jesus, onde se é proibido ter uma Bíblia, possuir uma Bíblia, ler ou recitar qualquer uma dessas palavras, é proibido. Tem gente que não conhece o Evangelho, que não conhece Cristo nesses países, principalmente no Oriente Médio. Então ainda há nações nesse dia que aguardam no nome dele, ainda há nações precisando ouvir sobre a salvação que há em Cristo Jesus, né? O nosso aguardado que finalmente veio. Aqui nós vemos, com toda a Escritura nas nossas mãos, nós vemos que tudo isso já foi cumprido. Nós não estamos mais na perspectiva que os judeus estavam e até hoje estão. Eles ainda aguardam o Messias que virá. Olhando para tudo isso, olhando para Jesus Cristo descrito aqui por Mateus, em comparação com tudo que havia dito sobre ele no Antigo Testamento, nós vemos que já está cumprido. Nós não temos mais que aguardar por um Messias. Ele já veio, nós vemos as condições pelas quais ele veio como servo, como escolhido de Deus, como amado. Ele foi o único, como nós vimos no texto, o único que foi capaz de dar prazer à alma de Deus Pai. O único de toda a raça humana, que existiu ao longo de todos os séculos da história da humanidade. Só houve o único homem que agradou a Deus de verdade, foi Jesus Cristo. Ele foi o único. Por isso que Deus vai dizer, em quem eu tenho meu prazer. Ele é muito exclusivo ao dizer isso, em quem eu tenho meu prazer. Porque Jesus foi o único que foi capaz de trazer essa alegria ao coração de Deus Pai. Então nós não estamos mais na condição de gente que aguarda por essa salvação. Pelo menos nós que estamos aqui, nesse país, nesse contexto, né, nós não somos mais um desses povos que esperam, né, os gentios que esperam no sermão. Nós já tivemos acesso ao Evangelho de Jesus Cristo, nós já ouvimos a Boa Nova, nós temos a salvação na pessoa dele, e nós nos beneficiamos da promessa que ele fez dele estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós aprendemos também com essa passagem que Jesus ele não veio para tornar a condição espiritual de ninguém pior do que já é. Muito pelo contrário, nós vimos no capítulo passado o chamado de Jesus a ele: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a missão de Jesus Cristo, é isso que ele faz. Ele não vai tornar uma pessoa que já está cansada fatigada, não vai dobrar o cansaço da pessoa.
É a pessoa que está amargurada e tristeza, Jesus não vai tornar pior a condição da pessoa. Ele está chamando justamente para que a condição dela melhore, para que ela seja liberta do mal que está oprimindo, do fato que está pesando sobre os lombos. Né? Mas é importante nós lembrarmos o que foi escrito na profecia de Isaías e reafirmado aqui. Ele não esmagará a cana quebrada, não vai assoprar, apagar o pavio que fumega, mas tem um limite, até aquele grande dia. A pessoa ouviu o Evangelho de Cristo, ela ouve as boas novas da salvação, ela ouve os mandamentos de Deus por meio da pessoa de Cristo e ela prefere não se render. Naquele dia Jesus vai sim esmagar essa cana que está quebrada e vai sim apagar esse pavio que fumega, porque ele vai fazer triunfar o juízo naquele grande dia. Filhos, nós devemos sempre olhar para essa passagem com alegria, com fervor, sabendo que tudo aquilo que aquele povo inclusive aguardou durante tantos anos, o povo de Israel durante muito tempo aguardou e ficou na perspectiva da chegada do Messias. Né? Os filhos de Deus mesmo, no Antigo Testamento, que aguardavam principalmente a salvação. A maioria das pessoas aguardava um Messias que fosse político, que livrasse dos perigos, dos povos inimigos, que traria prosperidade ao povo e à nação de Israel terrena, mas todos aqueles que tinham a iluminação do Espírito Santo olhavam para o Messias como aquele que traria o mais importante, que é salvação para eles, como o próprio Deus traz por meio do profeta Malaquias, né? Farei nascer sobre vós o sol da justiça, salvação trará as suas asas. Então as pessoas sabiam que o que ele vinha fazer era trazer justamente isso, salvação. Eles aguardavam essa salvação e hoje nós temos essa salvação já consumada. Quando Jesus disse no alto da cruz, está consumado, ele está dizendo, está feito, está concluído, está acabado, já está feito. Ele já concluiu essa obra, ele já consumou a obra da salvação. A obra que Jesus agora continua a fazer é de intercessão, ele intercede por nós no santuário dos céus. Mas ele já veio, né, aquele que era tão aguardado, já veio finalmente, já consumou a sua obra, já deixou para nós as suas instruções, já deixou para nós as suas promessas, o seu consolo, e todos os dias está conosco, conforme ele mesmo prometeu. Isso é uma dádiva muito grande, dádiva que os daquele tempo antes de Jesus vir não tiveram. Eles puderam contemplar somente, como o autor aos Hebreus vai dizer, de longe. Eles vislumbravam através da palavra de Deus, através dessas profecias, através das promessas que Deus havia feito, a chegada do Messias, mas eles não viram. Mas nós que estamos aqui hoje temos a graça de olhar para as Escrituras e vermos essa pessoa. Nós vemos Jesus Cristo através das Escrituras, nós vemos Jesus Cristo nas Escrituras, elas nos revelam a fonte da vida eterna, que é Jesus Cristo. Isso é motivo para nós de alegria, é motivo para nós de júbilo, de regozijo. Saber que a única coisa que agora nós aguardamos é somente a volta dele. Que assim como ele cumpriu na primeira vez que viria, ele certamente virá também na segunda. Tá bem? Amém. Vamos orar nessa noite? Ó Deus, aqui está o seu povo reunido mais uma vez, no nome do seu Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor escolheu e enviou como seu eleito, Messias, o prometido, o seu ungido. Nós estamos aqui reunidos por causa dessa pessoa, por causa do seu Filho, a quem o Senhor mesmo declarou que tanto ama, em quem a sua alma tem total e pleno prazer. É por causa de Jesus Cristo, do que Ele fez, que nós estamos aqui. É por causa do seu Filho Jesus Cristo que nós conseguimos fazer alguma coisa. É por causa de Jesus Cristo que nós recebemos as boas dádivas que o Senhor nos concede todos os dias. E é por causa do seu Filho Jesus Cristo que nós temos a maior de todas as dádivas, que é a salvação, a regeneração, a revelação da pessoa dele através da sua palavra. Temos o seu Espírito. Assim como o Senhor pôs sobre o seu Filho, o Senhor também põe o seu Espírito no meio do seu povo, dos seus eleitos, dos seus amados e escolhidos. Nós agradecemos ao Senhor por essa dádiva, agradecemos porque se nós estamos aqui, de pé, estamos vivos, não fomos consumidos, é por causa
do seu Filho Jesus Cristo, por causa da intercessão que Ele faz por cada um de nós. E nós agradecemos porque o Senhor também é fiel ao cumprir tudo aquilo que o Senhor promete. O Senhor prometeu desde o jardim, quando o homem caiu, que o Senhor traria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. E o Senhor cumpriu. O Senhor trouxe a revelação através dos profetas e o Senhor finalmente cumpriu a sua promessa. O Senhor trouxe o seu Filho Jesus Cristo, o Senhor trouxe o Messias, que não era somente o aguardado do povo judeu, mas era também o aguardado de todos os povos. Todos os povos precisavam e precisam da salvação que há na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Nós agradecemos pela dádiva de estarmos aqui, de ouvirmos essas palavras. O Senhor nos guie com essas palavras em nossos corações, sempre voltados com o olhar na pessoa do Messias, daquele a quem o Senhor escolheu e enviou, que é Jesus Cristo. Que o Senhor leve a muitas e muitas ilhas distantes, a muitas terras que ainda não têm essa dádiva, de ter as Escrituras e a revelação da pessoa bendita do seu amado Filho. Que o Senhor leve, que o Senhor ultrapasse essas barreiras, que o Senhor leve até lá a boa nova, a boa notícia do teu santo e bendito Evangelho. Agradecemos esta noite por essa reunião, agradecemos porque se estamos aqui é porque foi a vontade do Senhor de estarmos aqui esta noite, e porque com isso o Senhor tinha um propósito conosco para cada um de nós. Que as nossas vidas estejam sempre nas suas mãos, embora nós tenhamos o cuidado das nossas vidas, nós sabemos que ela está nas mãos do Senhor, que elas sejam guiadas pelo conselho, pelas mãos benditas do seu amado Filho Jesus Cristo, não pelas nossas. É o que nós pedimos e agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite em nome de Jesus.